Muito bem. Então, aqui nós temos, né, que quanto maior a cadeia carbônica, que é a parte apolar da molécula, menor vai ser a polaridade. E isso vai refletir onde? Vai refletir, por exemplo, na solubilidade, tá, dos álcoois. Então, a gente tem aqui que até 3 átomos de carbono na cadeia, o álcool ele é infinitamente solúvel, tá? Então, ele se solubiliza na água em qualquer proporção. Agora, de 4 para frente, ó, nós temos aqui o butanol. Você só consegue dissolver 1,1 grama em 100 gramas de água. Se a gente aumentar mais um carbono, ó, o pentanol, você consegue dissolver apenas 0,25 gramas em 100 gramas de água. Se aumentar mais um, 0,01 e assim sucessivamente. Ou seja, eles são considerados praticamente insolúveis, tá? É pouquíssima a quantidade que você consegue dissolver. Então, quanto maior a cadeia carbônica, menor vai ser a solubilidade. Forças intermoleculares. Nas forças intermoleculares, nós temos aqui, como a gente tem a presença da hidroxila, né, que é o hidrogênio ligado a oxigênio, qual força vocês acham que a gente vai ter aí? Será que vai ser... Ah, não, já coloquei aqui, né? Ah, fala sério. Então, olha, pontes de hidrogênio, né? Porque você tem hidrogênio ligado a oxigênio. Então, uma molécula de álcool se une a outra molécula de álcool por pontes de hidrogênio, ou também, quando ela se solubiliza na água, também a ligação vai ser pontes de hidrogênio. Tudo bem até aqui? Pro, mas e no caso da hidroxila com a cadeia carbônica? Como assim, meu filho? Tipo, a cadeia carbônica ela é apolar, então ela não usa pontos de hidrogênio, né? Ela usa a Sim, força de mas London. Isso, só que na molécula do álcool você tem a parte polar e a parte apolar. Então você tem os dois polos, positivo e negativo. Então a parte positiva vai se unir com a parte negativa e a parte negativa com a parte positiva de cada molécula, entendeu? Aí, tipo, se pergunta, no caso, qual que é a força intermolecular que vai unir uma hidroxila com a cadeia carbônica, aí coloca... Mas ele vai te perguntar o que vai unir uma molécula a outra molécula, certo? Ah, Ó, tá. você tem que lembrar do seguinte, quer ver? Ó, a molécula ela vai ter a parte eletricamente negativa e a parte eletricamente positiva. A positiva vai ser a parte onde você vai ter a cadeia carbônica e a negativa vai ser onde você vai ter o quê? A hidroxila. Então, essa parte da molécula vai se unir à outra parte positiva de outra molécula. Ah, tá, certo, Entendeu? entendi. Beleza. Tá? Então, voltando aqui. Volta. Muito bem. Então, quanto maior... Aqui, isso. Então, ligações ponte de hidrogênio. Agora, ponto de ebulição. Ó, nós temos aqui... Nós vamos comparar o álcool com o hidrocarboneto correspondente, ou seja, o hidrocarboneto que tem a mesma quantidade, tá? De carbonos. Então, a gente tem aqui o etano e aqui o etanol. Que tipo de interação faz o etano? Tem alguém aí? Simples, Pro. Que tipo de interação, gente? Simples? Não, Interação molecular quer dizer forças intermoleculares. Que tipo de Perdão. força? forças de London, porque é apolar, né? Forças de London, exatamente, porque os hidrocarbonetos são apolares, então forças de London ou de polo instantâneo de polo induzido, certo? Quando a gente compara, e a gente já sabe que aqui é London e do álcool é pontes de hidrogênio. Quando a gente compara a intensidade dessas forças, qual é mais intensa? Pontos de hidrogênio é mais forte, né? Exatamente. Por isso, o que vai acontecer com a temperatura de ebulição? A temperatura de ebulição no álcool vai ser maior do que no hidrocarboneto, ok? Justamente por conta das forças intermoleculares. Aqui também mais um exemplo, ó, a gente tem o propano, nós temos menos 42 graus Celsius,
enquanto que o 1-propanol, ou propan-1-ol, nós temos 97 graus Celsius, ok? Comprovando aí que quanto mais intensas as forças intermoleculares, maior é a temperatura de ebulição da substância. Mais um critério aqui para a gente analisar. Agora, aqui nós temos metanol, etanol e propanol. Qual a diferença entre esses três aí? Esses três álcoois? O que está mudando de um para o outro? Quantidade de carbono? A quantidade de átomos de carbono, exatamente. Então, aqui a gente tem apenas 1, aqui 2 e aqui 3 átomos de carbono. Então, o que está acontecendo? A massa molar também está aumentando, ok? Então, como a gente já viu lá nos hidrocarbonetos, né? Quanto maior a massa molar do composto, o que acontece com a temperatura de ebulição? Aumenta também. Então, olha, quanto maior a cadeia carbônica, maior a massa molar do composto e maior a temperatura de ebulição. Agora aqui. Aqui, nós temos a mesma cadeia carbônica, olha. Nós temos 3 átomos de carbono nos 3 compostos. O que está mudando de uma estrutura para a outra? A quantidade de hidroxilas, né? A quantidade de hidroxilas, exatamente. Então, olha só. Conforme você aumenta a quantidade de hidroxilas, você também está aumentando a intensidade com que uma molécula vai se unir à outra, certo? Então, isso acaba refletindo também na temperatura de ebulição. Então, quanto maior o número de hidroxilas, maior vai ser a temperatura de ebulição do álcool. Tudo bem, gente? Tudo bem, galera? Tudo. Tá? Então, ó, mantendo a mesma cadeia, quanto maior o número de hidroxilas, maior a temperatura de ebulição. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os enóis e fenóis. Pro, Okay? tudo que você tá dando hoje aqui, você ainda vai colocar lá, tipo, na lousa, no Google Class ainda também? Isso daqui eu acho que eu não vou colocar, não. É porque tem Vou um colocar problema. essa aula aí. Essa aula já que a gente está gravando, eu coloco a aula lá. É porque tem um problema que quando você entra no do professor Flávio, a gente tá falando isso na aula dele também. Quando você entra para ver a gravação, pelo Google Class, etc., ele fala que você precisa ter uma conta para ver a aula. Para ver o quê? O vídeo? Para assistir o vídeo. Ai, será que é porque eu deixei como não listado? Mas pelo link você consegue acessar. Mas vocês estão conseguindo acessar, não estão? Acho que só se postar no YouTube, que nem a Maria está fazendo e tudo mais. Ah, então eu vou entrar depois, porque todas estão no YouTube, mas eu vou entrar lá depois e eu vou mudar a publicação. Aí você testa e depois você me fala se modificou, se você está conseguindo acessar normal, tá bom? Beleza. Vou até anotar isso, senão eu vou esquecer. Mudar. Ok? Então tá. Então agora vamos falar sobre os enóis. Tá? Então, o enol, como a gente já viu, ele tem a estrutura, você tem a hidroxila ligada diretamente a um átomo de carbono, que é insaturado, tá? Ele é insaturado por dupla ligação, ok? Insaturado por dupla ligação. Eles são compostos instáveis, tá? Normalmente eles ocorrem entre a transformação de um composto em outro, ok? Portanto, as propriedades deles não são possíveis de serem definidas. E ocorre o fenômeno da tautomeria. A gente vai ver tautomeria lá no terceiro bimestre, quando a gente falar sobre isomeria. Então, o que acontece aqui, ó? Nós temos aqui o enol. Tá vendo essa dupla ligação aqui, ó? Essa ligação, ela vai mudar de posição, ok?
E aí, esse hidrogênio que está aqui, ele passa para cá para completar a ligação do carbono. Isso a gente chama de tautomeria. Eles entram em equilíbrio dinâmico, tá? Ô, Pro, então, você assim... pode explicar, por favor, de novo, porque eu não entendi. Posso falar de novo. Olha só, o que que acontece... Ai, caramba, apaguei tudo. Porcaria. Vou explicar no de baixo. Apaguei. Olha só, o que que acontece aqui? Tá vendo a dupla ligação aqui? Sim. Uma ligação, ela vai passar para cá. Ela passa para o oxigênio. E este hidrogênio aqui vem completar, e aqui está o número errado de hidrogênios, né? Eu coloquei 3 aqui, são só 2. Esse hidrogênio aqui, ele vem para esse carbono para completar a quantidade de ligações, ok? Então, o que que vai acontecer aqui? Olha só, vai ficar assim. Você tem 1, 2, 3. Como a ligação passou para o meio, então, C dupla O. Aqui você tinha 2, agora você tem 3 átomos de carbono. Então, de um enol, ele se transformou em qual função orgânica? Que a gente viu ontem. Qual é a função orgânica em que... Diga, querido. Tem gente querendo entrar na sala. Obrigada. Qual é a função orgânica em que nós temos a carbonila entre carbonos, das funções que nós vimos ontem? Cetona, né? Cetona? Certinho, muito bem. Cetona, perfeito. Agora aqui, ó. Mais uma vez, nós temos a hidroxila, só que agora está no primeiro carbono. O que que vai acontecer? Você tem a dupla aqui, uma ligação passa para o oxigênio e esse hidrogênio vem para o carbono do meio para completar a ligação. Então, nós teremos o seguinte, H3C, CH2, ou melhor, C dupla O, H. E agora, qual é a função? Nós tínhamos um enol que se transformou em qual função agora? Qual é a função em que nós temos o C dupla O na extremidade da cadeia? Aldeído. Aldeído, ok? Então, gente, é o seguinte, olha só. Você vai prestar atenção na posição da hidroxila no enol. Se a hidroxila estiver se ela estiver num carbono que está no meio da cadeia, ela vai formar uma cetona, ok? Vai formar cetona. Agora, se a hidroxila estiver no carbono que está na extremidade, esse enol vai se transformar em um aldeído, ok? Tudo bem? Ok, agora deu para entender, Pro. Tá? Então, observa a posição da hidroxila. Tá num carbono que está entre carbonos, vai se transformar em cetona. Se estiver na extremidade, se transforma em aldeído. Tá? Então, o enol ele sempre vai se transformar ou num aldeído ou em uma cetona. E a nomenclatura? Nomenclatura é a mesma que vocês já conhecem. Então, olha, nós temos aqui a cadeia principal, ok? Prefixo para 3. Prop. Prop. Tipo de ligação? Uma dupla, então. Só colocar em? Não. Não. Esqueci. Tá entre o 1 e o 2. Então, tá um em. E agora? Tem que colocar onde está a hidroxila, né? Isso, ela está no carbono 2. 2, ok? Então, a nomenclatura segue a regra que vocês já conhecem. Aqui a gente tem o nome, precisa da estrutura. Então, ó, prop 1 em 1 ol. Então, prop prefixo para 3. No carbono número 1,
temos uma dupla ligação e também no carbono número 1 nós temos a hidroxila, certo? Ok? Então, completando com os hidrogênios, nós temos essa estrutura. Tudo bem, gente? Pro, isso sempre vai acontecer num enol ou ele vai especificar que acontece essa tautomeria aí? Sempre vai acontecer. Tá? Sempre vai acontecer. Normalmente, quando você tem exercício com enol, o que é cobrado de você é justamente essa parte da tautomeria, essa parte da transformação do enol num aldeído ou numa acetona. Aí é só você observar a posição em que a hidroxila vai estar. Tá? Tudo bem? Tá? Então, enol basicamente é isso. Na verdade, das funções, essa é a menos estudada, porque ele é um composto intermediário. Ele sempre se transforma em outra coisa, tá? E aqui nós temos os fenóis. Então, nós temos aqui a hidroxila ligada diretamente a um anel aromático, que a gente já havia comentado anteriormente, ok? Nós temos aí alguns fenóis que são conhecidos, tem a nomenclatura deles, que é uma nomenclatura usual, tá? Por exemplo, quando você tem... Ai, porcaria. Peraí, gente. Vocês sabem que eu uso meu celular como tela, né? Então, essa é a minha lousa. Olha só. Então, aqui, ó, nós temos aí alguns fenóis com nomenclaturas comerciais, tá? Vamos dizer assim. Então, quando você tem duas hidroxilas, esse daqui, ele tem a nomenclatura oficial, mas ele é conhecido como fenol, primeiro, ok? O segundo, quando você tem duas hidroxilas, um na posição 1, outro na posição 2, catecol. Um na posição 1, outro na posição 3, resorcinol. Hidroquinona, quando é na 1 e na 4. Quando você tem o fenol, que é essa estrutura do aromático, mais a hidroxila, e você tem a presença do metil, essa estrutura é chamada de cresol. Então, dependendo da posição, você vai ter o orto, meta ou paracresol. Ok? Lembra da posição orto, meta e para? Que vocês já viram, né, anteriormente. Aqui nós temos, né, quando você tem dois anéis, nós chamamos de naftaleno. Agora, como a gente está falando de fenol, então, é naftol. Lembra que a gente tinha falado também das posições alfa e beta? Né? Quando você tem essa posição, esta ou esta, a gente chama de alfa. Agora, se estiverem aqui, ó, nas laterais, a gente chama de beta. Então, nesse caso aqui, como a hidroxila está na posição alfa, então é chamado de alfa-naftol. Ok? Então, como é que a gente dá nome para essas estruturas? Olha só, a partir de agora, nós vamos chamar a hidroxila de hidroxi, tá? No fenol, ela é chamada de hidroxi. E aqui nós vamos chamar da maneira como chamamos nos hidrocarbonetos. Como é que a gente chama o anel aromático nos hidrocarbonetos? Falem para mim. Ué, benzil? Benzil, não é? Benzeno, né? É benzeno, sim. Isso, benzeno. Então, se aqui nós temos hidroxi e aqui benzeno, o nome desse composto, então, é? Hidroxibenzeno, exatamente. Na usual lá que você falou que era cresol, orto, métono, o paro, não sei o quê. Esses são nomes comerciais. Uhum. Se o nome comercial ali daquele lá, o primeiro lá do hidroxibenzeno, ele é só cresol, então? Não, o nome comercial do primeiro do hidroxibenzeno é fenol. É fenol, beleza. Isso, eleva o nome da função. Só é cresol quando ele tem o metil ali também ligando, né? Outra coisa. Isso mesmo. Aí você vai diferenciar pela posição orto, meta e para, tá? Agora, por exemplo, esse daqui, ó, o catecol. Qual seria a nomenclatura para o catecol? Falem para mim. De hidroxibenzeno? Você não precisa localizar, não? Não, mas aí coloca no... Como é que é? É o O, né? É 1, 2. Posso usar 1,2.
Aí a gente coloca De hidroxi benzeno. benzeno, ou você pode substituir a posição 1,2 pela palavrinha orto, ou simplesmente a letra O, certo? Então, se a gente colocar O de hidroxibenzeno, também está correto. Agora, esse daqui, ó. Qual seria a nomenclatura do resorcinol? 1,3 hidroxibenzeno. 1,3 hidroxibenzeno ou meta. Muito bem, então a gente pode substituir esse 1,3 aqui pela palavra meta ou simplesmente M, ok? Agora, a hidroquinona. Como fica? P de hidroxibenzeno. Como? P de hidroxibenzeno. Isso, P aqui que é para, tá certo? 1,4, certo? De hidroxi. Olha, aqui tem um erro, tá faltando o dia aqui, ó, nessa daqui, ó. É verdade. Vou botar o dia aqui, ó. Tem que botar o dia, senão fica errado. Hidroxibenzeno. Letra linda da professora. Então, hidroxibenzeno. Perfeito. Ok? E agora aqui, ó. Os cresóis. Como é que ficam os cresóis? O de orto. Não é? Ou Isso, não? posição 1,2. Posso colocar o O sem problema. E agora? Tem que colocar o primeiro daquele metil ali, né? Não é? Isso. O metil hidroxibenzeno? Metil hidroxibenzeno. Olha só. Outra coisa interessante que eu vou mostrar para vocês em relação aqui a esses cresóis. Como é que eu chamo? Como é que a gente chama essa parte aqui da estrutura? Tolueno. Tolueno, certo? Nós conhecemos também essa parte da estrutura como tolueno. Então, como é que a gente poderia chamar esse composto? Poderia ser o... O que a gente coloca agora? Agora sim. Hidroxitolueno. Isso, Fabrício, perfeito, porque o tolueno virou a sua cadeia principal, certo? E o hidroxi entra como substituinte. Então, fica o hidroxitolueno. Perfeito. Ok? Mas ao invés de ser um metil ali, podia ser uma cadeia carbônica, tipo, qualquer outra coisa ali, né? Qualquer outra ramificação. Mas aí não seria mais tolueno. Certo. E também não seria mais cresol, certo? Seria outro composto, tá? Agora aqui, ó, o metacresol. Metacresol, utilizando a nomenclatura do tolueno, que é a mais comum, a mais conhecida. Como é que fica? M-hidroxitolueno? Isso. M-hidroxitolueno, perfeito. E o para? P-hidroxitolueno. P-hidroxitolueno, perfeito. Muito bem. Agora aqui. O alfa-naftol. Aqui seria o nome da nossa cadeia principal. Qual que é o nome da cadeia principal aqui? Quando você tem dois anéis aromáticos unidos, qual é o nome da cadeia? Não, Naftil. Não. Naftil, lembra que tudo que termina em il é ramificação. A gente está falando em cadeia principal, como hidrocarboneto. Hidrocarboneto termina com O, certo? Qual que é o nome? Naftaleno. Naftaleno, muito bem. Então, como é que ficaria aqui? Qual é a posição da hidroxila? É alfa ou é beta? Alfa. Então, fica alfa. Quem é que está na posição alfa? O hidroxi. Alfa-hidroxi. Então, alfa, hidroxi, o nome da cadeia principal.
Nossa, Nada. tô vendo. Ok? Tudo bem? Muito bem, olha só. Então, nós temos aqui, agora vamos falar um pouquinho das propriedades, né? Como nós temos a hidroxila aqui, então, os fenóis são compostos polares, né? Que tipo de interação ele vai fazer? Como ele tem ligação de oxigênio com hidrogênio, pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. E aqui nós temos o hidrocarboneto correspondente, que é o benzeno, tá? E o fenol, no caso, o hidroxibenzeno. A gente percebe o seguinte, que a temperatura de ebulição, ela aumenta, ok? Então, quando você pega o fenol e compara ele com o hidrocarboneto de cadeia correspondente, você vai perceber, então, que existe um aumento na temperatura de ebulição desse composto. Acho que os exercícios que o Fabrício estava falando são exercícios de fenóis, né? Que eu passei para vocês. É o exercício 4, Fabrício, é isso? Uhum. Primeiro é para dar nome, é isso? Peraí, deixa eu ver aqui certinho. É na apostila, Pro? Para dar o É na nome, apostila? Não. Eu mandei pelo Google Class. Ah, tá. um é para dar o nome e outro é para dar a estrutura. Certo. Por acaso a estrutura é essa daqui? É isso? É. Sério? Uhum. Então, bem. Então vamos lá. Como é que a gente dá nome para esse composto? Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui? P. Para, né? Então, posição 1, 4. Então, para. Nome desse ligante. Etil. Então, para etil hidroxi benzeno. Ok? O segundo composto só muda de posição, certo? Uhum. Não, tem um. É um metil. Não é um etil, é um metil no B. Então, peraí. Então, você tem... Qual posição, Fabrício? É 1,2. 2. Ok. Então, é isso daqui, É, isso aí. certo? Muito bem. Então, como é que fica a nomenclatura para esse composto? Ó, metil hidroxi. Orto, posição 1,2. Metil hidroxi benzeno. E se fosse para a gente utilizar, ó, essa estrutura aqui a gente conhece, né? É o tolueno. Isso. Então, se fosse para essa nomenclatura, como é que ficaria? Ou tolueno hidro... É. Não, O, pera. O o ligante passa a ser o... Isso, o hidroxitolueno. Beleza. Acabou, Fabrício? Tem mais? Tem aquele outro lá que você falou que era só mudar a posição e tem mais outro também depois desse. Ah, tá. Então, deve ser esse daqui. Confere? Peraí. É. Não, só que ele Certo. tá no. Eita, pro ele tá no. Ele tá no meta. Então, 2, 3. Ah, tá. Desculpa, achei que era P aí. É, esse E o daí. outro seria esse daqui. Certo? Certo. Ok. Então, vamos lá. Como é que fica esse segundo aqui? O
Eita, peraí, qual que é, professora, que você está pedindo? Fica Segunda estrutura. metil-hidroxibenzeno, Meta, etil, etil, hidroxibenzeno. hidroxibenzeno. Muito bem. Ou M-hidroxitolueno. Não, tolueno, aqui ou você esse tem, não ó, pode. CH2 e CH3. Não, porque aqui não é metil, é etil. Ah, então é só quando é metil que eu posso fazer o tolueno? O CH3 tá. ligado ao anel aromático, ele é conhecido como tolueno. E como ok, ficaria a desculpa. nomenclatura deste daqui? 2,3 dietil-hidroxibenzeno. Dietil? Não, dimetil. Desculpa. Então, 1, 2, 3. Então, um está na posição 2, o outro na posição 3. Então, 2,3 dimetil. Eu preciso colocar o 1 no hidroxi, será? Sim, porque ele não é... Ah, não sei. Na realidade, você não precisava, né? Mas a gente sempre coloca por costume, mas se você não colocar, já subentende-se que ele está no número 1, porque ele é o grupo funcional, tá? Então, hidroxi, benzeno. Ok? Quais são as nomenclaturas? Para dar a estrutura, Isso. isopropilfenol. Ortoisopropilfenol. Essa nomenclatura é uma nomenclatura usual ou é oficial? Oficial. É oficial? Analisa um pouquinho. Usual? Isopropilfenol. Não sei. Ortoisopropilfenol. Essa é uma nomenclatura usual ou oficial? Não, porque ele não tem hidroxi, então não é oficial, é a normal, lá, usual. É usual, muito bem. Então, olha, ele pegou aqui o nome, ele pegou a cadeia carbônica como ramificação, olha só, isopropil. Quem é o isopropil? Tem 3, tá ligado no do meio. Tem 3. Então, a gente sabe que... Vou colocar aqui, esse é conhecido como fenol, certo? Então, na posição 1, 2. Na posição 2, a gente vai colocar o isopropil. Certo? Ok? O próximo é o que fala para isopropilfenol? Aham. Ok. Então, se é posição para, então, posição para, qual é? É 1,4. 1,4. Então, posso colocar aqui, estabelecer essa como número 1. Então, 1, 2, 3, 4. Na número 4, a gente coloca, então, radical isopropil. Tudo bem? De boa, pro. Ok? Tem mais exercício? Tem um que, ele, na verdade, tem a letra C, ele fala só hidroxibenzeno. Hidroxibenzeno. Hidroxibenzeno, quem é o hidroxibenzeno? Benzeno, o anel aromático, e hidroxi, ou seja, o fenol, tá? Aquele que representa o fenol. Tudo bem? Beleza. Difícil, gente? Não. Mais ou Super menos. fácil, né? Eu acho que só confunde algumas coisinhas, assim, de você esquecer. Ah, mas aí é só praticar com exercícios e aí não tem erro, tá? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui na apostila, verificar qual é qual página que vocês precisam fazer os exercícios. Eu acho que é 16. Eu passei para vocês. E aí, computador, me ajuda, filho. Meu computador não quer trabalhar. Eu acredito que seja a página 16 e 17, tá? Quem tá com a apostila aí? Alguém tem a apostila? Eu. Abre aí, Gabi, por favor. Página 15, 16, 17. Dá uma olhadinha aí.
Já tô nelas, pronto. Ah, abriu aqui. Deixa eu ver. Sim. Aqui, ó. Ó, os exercícios começam na página 16. Todo mundo tem a apostila aí? Eu tenho, sei lá. Quem não tem a apostila ainda, gente, é só entrar no Positivo On e puxar lá na parte dos livros, tá? Aí você consegue pegar a apostila. Então, ó, o exercício número um das atividades da página 16 é para você completar a tabela com o nome onde tiver a estrutura. E onde tiver o nome, você vai montar a estrutura no exercício número 1, ok? Então, é sobre álcoois, para vocês praticarem álcoois. Já na página 17, a página 17 já vai trabalhar um pouquinho sobre as propriedades, ok? Classificação de álcoois, enóis e fenóis. Tá? Então, é para vocês fazerem a página 17 até o exercício número 4, tá? Que aí o número 5 já começa a falar a respeito dos éteres. Ok? Tudo bem, pessoas? Tudo bem. Beleza. Deixa eu ver quem tá aguardando do lobby. Caio. Ok. Então, só para a gente aproveitar esse finzinho, deixa eu colocar aqui uns exercíciozinhos para a gente resolver. Deixa eu abrir minha galeria. Vou compartilhar minha. Vocês estão vendo minha tela? Ainda tá na Pra mim tá explicação. pausada. Tá pausada? Na explicação. Ué. O Tinder desativou, foi? Não, tá aqui. E agora, o que vocês estão vendo? Estão vendo a minha tela do celular ou não? Pra mim, Não. 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 Não? Oh my God. Ah, achei. Aqui. Aqui. Agora estão, né? Agora Estão sim. vendo? Agora sim. 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 Vou pegar aqui. Salvar. Muito bem, olha só. Então, exercício. 2 minutinhos para vocês darem nome para esses 5 álcoois que estão aparecendo aí para vocês. Deem nome.
Pronto? Peraí, eu não consigo ver ali no D é um C2H. É um C2H o quê? C2H5. Ah, tá. Beleza. Pronto? Uhum. Então, vamos lá. Beleza. Então, letra A. 1, 2, 3. Portanto, propan. Propan 2-ol. Perfeito. Letra B. Por qual lado eu devo começar a numerar? Esquerda ou direita? Pantofas? Cantou. Ele Muito bem. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho ramificação aqui e aqui. Tem um metil no 2 e outro metil no 4. Como fica a nomenclatura? 2,4 dimetil Dimetil, pentan 3-ol. pentan. Vou colocar em cima, tá, gente? 3. Ó, perfeito. Muito bem. Na letra C, devo começar a numerar pela esquerda ou pela direita? Pela direita. Mas a ramificação está mais próxima da esquerda. Ah, é, né, Pro? Eu não levo. Mas Não eu tem não Não, mas- comecei a hidroxila? Como é que é? Fala, Fabrício, o que você ia falar? Que o grupo funcional tá mais pra direita. Ah, o grupo funcional tem prioridade, né? Certo, Gabriela? Isso, Pro. Ele tem prioridade, ok? Então, ó, temos 4 carbonos na cadeia principal e nós temos 2 ramificações. Como é que fica a nomenclatura? 3,3 de metilbutanol. Posso colocar só butanol? Sim, porque a hidroxila está no primeiro carbono. Perfeito, muito bem. Como é que fica a letra D? Número pela esquerda ou pela direita? Pela Pela direita. esquerda. Não, é pela esquerda, Ou porque o grupo tanto funcional faz? também. Ou tanto faz? Se eu for contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tanto na faz mesma. ou eu tenho um lado certo? Eu tenho a direita, porque eu tenho o metil. É, a ramificação Tá vai mais mais ramificação. forte. próximo? Ah, muito bem, garota. Exatamente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fala para mim como é que fica a nomenclatura. 2,4. Lembrando, ó, qual ramificação é essa daqui? Qual é o nome desse C2H5 que ele colocou de maneira simplificada? Etil. 2 carbonos e 5 hidrogênios. Qual é o nome, Fabrício? Etil. Etil. E aí você tem um metil no número 2 e outro metil no número 3. Então fala para mim, coloca em ordem alfabética agora. Como é que fica? 5 etil. 5 etil. Isso, 2,4 de metil. 2,4, isso, de metil. Heptan, Nome da cadeia principal? Heptan. 4-ol. 4-ol. Perfeito, muito bem. E o último, qual que é o nome? Vou colocar aqui, tá? Tem espaço. Como é que fica o último?
Ciclobutanol. Perfeito. Tudo bem, galera? Sim. Ok? Então, olha só, nós nos encontramos amanhã novamente, às 15 horas, certo? Para a gente repor a última aula da semana passada, tá? Agora eu preciso desligar porque eu vou entrar agora no primeiro ano, tá bom? Qualquer dúvida, ó, tentem fazer os exercícios. Qualquer dúvida, me contatem pelo WhatsApp, tá bom? Que a gente vai tirando, ok? Ok, pronto. Uma pesquisa mostrou o seguinte. Fica quieta você. Então, beijos. A gente é celular. Beijos para vocês. Até amanhã, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo, Bom Pro. estudo, tá bom? Obrigada, tchau. Nada, meu amor.